Na minha opinião, começou muito mal a visita da OEA no Brasil, sentando para conversar com o STF, que supostamente seria o principal agressor contra os direitos humanos e a liberdade de expressão no país. Mas, como eu não sou expert em tudo, eu costumo ouvir quem eu reconheço que sabe mais do que eu. Vamos comigo nessa jornada porque tem muita gente apavorada, um monte de gente acreditando em bobagem, em besteira, e eu quero trazer um novo aspecto, uma nova perspectiva para vocês. Senhores, o que está acontecendo da OEA vir ao Brasil é problema da OEA. Quem vai ficar sem o rico dinheirinho, os ricos dólares americanos é a OEA, não é você. Então, calma, que tudo pode se ajeitar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma olhada, se inscreva, ative o sininho, considere aí dar uma forcinha para o canal e se você já é de casa, dá uma olhada em tudo, porque afinal de contas o preço da liberdade é eterna vigilância. Antes da nossa pauta de capa, eu quero conversar com vocês a respeito do que aconteceu em Israel nesta semana, acho que isso foi ontem. Durante o dia, o Hamas simplesmente interrompeu a entrega dos reféns, dos sequestrados lá, e disse que foi por causa de Israel, porque Israel teria quebrado uma parte do acordo. Isso tudo é uma grande mentira, e o Hamas está lá se fazendo de gostosão, porque se eu quiser eu entrego, se eu não quiser eu não entrego, e Donald Trump mandou essa, olha. Algumas horas depois do Hamas ter dito que irá adiar a libertação de reféns israelenses, Donald Trump disse que se até às 12 horas de sábado, que seria a próxima entrega, os reféns não forem libertados, o inferno se abrirá sobre Gaza. Donald Trump já deixou que Gaza negociasse com Israel e não teve solução, então a gente vai meter a pata aí no meio dessa pataquada, dessa palhaçada, porque já passou de todos os limites, como se tivesse alguma justificativa, fosse justificável em algum aspecto, Gaza invadir, os palestinos invadirem o território de Israel e tirarem israelenses da cama, e seus filhos e netos, não tem justificativa. Então quem é que está levando isso muito a sério? Donald Trump. E Donald Trump é o nosso assunto em relação à visita da OEA no Brasil. Sobre a USAID, gente, tem tanta coisa para atualizar vocês, mas tanta coisa, mas eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para eu atualizar vocês a respeito de todo esse imbróglio que pegou no final de semana e ontem, amanhã, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Wikileaks, que voltou com força e com vontade, vazou documentos sobre suborno da USAID a jornalistas. Foram mais de 6.200 jornalistas ao redor do mundo que foram financiados pela CIA com a roupagem da USAID. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa postagem foi o seguinte: na Ucrânia, 90% dos jornalistas foram comprados pela USAID. Os documentos provam isso. E aí eu quero lembrar vocês que muita gente na rede social fez um furdúncio do caramba chamando o Zelensky de ditador porque o Zelensky estava lá na Ucrânia fechando todos os veículos de imprensa. Senhores, o país havia sido invadido, a Rússia estava descabelando o palhaço, Zelensky tendo que lidar com a maior crise da história da Ucrânia depois de João Holodomor, e um monte de Rede Globo lá falando um monte de mentira a respeito dele e também a respeito de Putin, elogiando a Rússia. Então não dá, E aí Zelensky foi lá, fechou tudo e agora a gente fica sabendo por que Zelensky fez isso, porque os jornalistas estavam todos comprados. Algo que acontece muito aqui no Brasil. Vamos para a nossa matéria de capa, que eu quero conversar com vocês com calma, para acalmar um pouquinho também o coração de vocês. Vamos lá. Como é que começou essa história de OEA dar um pulinho no Brasil para verificar liberdade de expressão? Eu sei que vocês estão lendo muita coisa na rede social e assistindo vídeos de Marcos Duval, que foi como é o nome da Rádio do Pitoli? Lá na Rádio do Pitoli, Auri Verde, dizer que era tudo uma armadilha, que era cilada e que isso e aquilo, e tem um monte de gente de direita que está falando a mesma coisa. Porém, eu quero traçar uma linha do tempo para que vocês entendam o que está acontecendo. Aliados de Trump pressionam um órgão internacional a agir contra Moraes. Não é agir contra Moraes, é agir contra a ditadura aqui, e o avanço
do fim da liberdade de expressão. Então vamos lá, a matéria do Metrópolis é do dia 14 de novembro de 2024, assim que a nossa bancada, a bancada da oposição, esteve nos Estados Unidos e esteve inclusive conversando com Maria Elvira, tá? Que é a deputada de lá. Vamos lá, congressistas norte-americanos, aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciaram uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. A narrativa do Metrópolis sempre tem que ser a mais esquerdista de todas, né? 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, empoderados com a mudança na Casa Branca, ameaçaram cortar verba do órgão internacional caso não tome ação contra o magistrado. Não é contra o magistrado, é contra as ações que o STF e o TSE como um todo vem fazendo. E se, claro, essas ações atingirem Alexandre de Moraes, que seja. Mas vocês entenderam aqui que a narrativa está totalmente enviesada, certinho? Certinho. Então, o que vocês têm que manter em perspectiva quando vocês forem emitir ou formar alguma opinião a respeito dessa visita na OEA no Brasil? E eles não vieram de vontade própria. Aqui no Brasil já aconteceu coisa muito mais grave e a OEA nem se mexeu. Em Cuba aconteceu coisa muito mais grave, a OEA nem se mexeu. Na Venezuela acontecem coisas gravíssimas até hoje e a OEA nunca se mexeu e nem nunca se meteu. Por que a OEA foi compelida a dar um pulinho aqui no Brasil para dar uma olhada na liberdade de expressão? Foi porque o Lourão disse, vocês vão lá ver o que está acontecendo e registra isso, faz um relatório. Isso é através de ofício, tá, gente? Não foi através de coletiva de imprensa, nem de um tweet, né? Um post no X, nem nas redes sociais. Foi através de ofício, documento oficial, vocês entendem o peso disso? Então foi só por isso que a OEA resolveu mexer o bumbum gordo deles para vir até o Brasil. Foi porque, através do ofício, os Estados Unidos disseram, se vocês não forem lá e não voltarem com um relatório crível, acabou o dinheiro, acabou o dólar americano nos cofres de vocês. Certinho? Certinho. Eu acho que depois das denúncias da USAID, era de se esperar que aquele lugar lá, que é a OEA, estivesse repleto, apinhado de esquerdista, de globalista, de liberaloide, entendeu? É óbvio que estaria. Por que vocês acharam que pudesse ser diferente? Porque eu não achei, certinho? Certinho. E aí, posts como esses apavoram as pessoas e muita gente já jogou a toalha dizendo que não vai adiantar nada, que não vai resolver nada, deixa pra lá, isso tudo é uma fantasia, mas na verdade não é isso. O Pedro Vaca, que é quem está aqui nesta delegação da OEA, ele postou no dia 1º de maio de 2023 o seguinte: acompanho com preocupação o agravamento do debate público em torno do PL 2630, que inclui denúncias de campanhas de desinformação. O recente bloqueio generalizado de uma plataforma confirma a importância do debate sobre a regulamentação desses atores. Vocês entenderam o que ele está falando aqui? O recente bloqueio generalizado de uma plataforma confirma a importância do debate sobre a regulamentação desses atores. Ele está criticando o bloqueio da plataforma. Portanto, ele está solicitando, defendendo uma suposta regulamentação que impeça alguém de bloquear essa plataforma. Foi isso que eu entendi. Se você entendeu diferente nas palavras do Pedro Vaca, deixa aqui para mim nos comentários. Eu estou dizendo que ele presta? Não estou dizendo que ele presta. Mas nós estabelecemos o motivo. Por que a OEA veio aqui no Brasil? Porque eles foram ameaçados. Pedro Vaca tem a cara de um esquerdoloide, esquerdopata. Tem. Mas aqui ele está dizendo, gente, não pode bloquear a plataforma. Não pode. É isso que ele está dizendo ali nas entrelinhas, tá? Vamos seguir aqui para entender o que está acontecendo e o que está fazendo as pessoas ficarem desesperadas. Eu postei, procure uma suposta vítima, é um desaforo. Tá aí o Pedro Vaca conversando com o Barroso, com o Alexandre de Moraes, e o STF, inclusive, já deu uma declaração, fez uma nota oficial que eu quero lê-la para vocês. Nota sobre o encontro do STF com o relatório especial para a liberdade de expressão da CIDH
Pedro Vaca e equipe foram recebidos pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo ministro Alexandre de Moraes, que participou dessa reunião a convite de Barroso, tá? E aí diz que o ministro iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade, exigiu a firme atuação do Supremo. Entre esses fatos estavam incluídos discurso de parlamentar que defendia a agressão a ministros do Supremo, está falando Daniel Silveira, juntamente com inúmeras ofensas, situações de risco democrático, como a politização das Forças Armadas, os ataques, como se não tivesse politizado agora, né? Mas enfim, os ataques às instituições, além do incentivo a acampamentos que clamavam por golpe de Estado. Gente, isso é uma grande mentira. Mas enfim, né? Esse conjunto de fatos resultou nas invasões dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro por diversas pessoas que, além de depredarem patrimônios públicos, elas estavam desarmadas, totalmente pacíficas, tanto que quando a polícia falou mão para a cabeça, esteja preso, senta no chão, todo mundo sentou e a gente tem vários vídeos e fotos comprovando que eram pacíficos. Eles só obedeceram às polícias porque eram pacíficos. Continuando aqui na nota. O ministro Barroso descreveu ainda que, de acordo com a imprensa, novas investigações teriam revelado uma avançada articulação de golpe de Estado, inclusive com planejamento de morte do presidente da República, do vice-presidente e do ministro Supremo. Também participou da reunião o ministro Alexandre de Moraes, que expôs o contexto de todas as investigações e narrou detalhadamente as circunstâncias que levaram à suspensão da rede social X após descumprimento reiterado de decisões do Supremo e retirada dos representantes do Brasil. Bem, para Alexandre de Moraes provar que isso é verdade, ele tem que estar preparado que a OEA vai receber do próprio Elon Musk as provas de que não foi bem isso que aconteceu, não foi nesse contexto. Gente, eu fico me perguntando, será que esse pessoal pensa que os Estados Unidos é trozoba mesmo assim, como eles estão pensando? É de verdade? É tudo ignorante lá, é tudo burro, tudo pastel, eu vou armar aqui uma desculpa de meia tigela e eles vão engolir? Eu não sei, às vezes eu acho que eles pensam que é todo mundo idiota. E aí ele expôs ainda, o Ovo que Tudo Vê, que cerca de 1.900 pessoas foram denunciadas após ataques e que atualmente 28 investigados têm perfis em redes sociais bloqueados por ordem do STF. Ele só esqueceu de falar que isso é contra a lei aqui no Brasil. 8 no inquérito que apura ameaças, 10 no inquérito dos atos antidemocráticos e 10 no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. Ele tinha que falar para a OEA também que os advogados não têm acesso à totalidade do inquérito, que, né, ele tem que falar tudo, que isso é censura prévia e que as leis do Brasil proíbem, enfim. E aí ele continua, entre as pessoas denunciadas, cerca de 450 foram condenadas, 600 acordos de não persecução penal foram firmados nos casos de crimes menos graves. E aí, óbvio que eles iam registrar, fazer foto para mostrar para o mundo, olha aqui a prova de como nós somos democráticos, a OEA veio aqui e nós atendemos. Vocês tinham alguma dúvida disso? Porque eu nunca tive. Então, tem gente vendo essa foto e dizendo, nós estamos tudo lascado, acabou. Aí a Ana Paula Henkel disse o seguinte, olha, para os que estão pensando, acho melhor vocês entrarem agora. Ela estava falando do barco, né? Porque depois tudo será exposto pela administração Trump e ficará feio. E é isso que você tem que ter em mente. Quem tem um problema é a OEA, não somos nós. É a OEA que tem um problema com os Estados Unidos, com aquele monte de dinheiro que os Estados Unidos sempre enfiou no CIDH, na Comissão Internacional de Direitos Humanos. Eles só se mexeram por causa, estão de olho no dinheiro. E aí, vale ressaltar para vocês aqui, olho no olho, o seguinte, talvez eles possam ceder ao dinheiro e chancelar a narrativa do STF, ou talvez eles mostrem para o STF que, para eles, o dinheiro americano é muito mais importante do que amizades e conluios com gente de quinta categoria, com cucarachas de quinta. Pode acontecer as duas coisas.
Agora, o que não vai deixar de acontecer? Eu já falo já para vocês. Eu coloquei esse post lá no X dizendo o seguinte, para mim essa visita tem a ver com a ameaça de Trump de cortar as verbas. E sim, os donos do poder tentarão subverter o quanto puderem essa visita. Cabe aos nossos colocar alguma estratégia em andamento urgente. O relator se reunirá primeiro com os donos do poder. Um erro absurdamente grosseiro e de inversão de papel. Isso é minha opinião, tá? Primeiro deveria ouvir as vítimas, também na minha opinião. Sobre as liberações das contas digitais em cima da hora, é um ganho e a prova do crime. Liberou um dia antes da comitiva chegar aqui, por quê? Está tentando provar o quê? Porque essa liberação, gente, o Elon Musk tem nas mãos. O Elon Musk, a Meta, a Google, eles têm registrado quando essas contas foram liberadas. E lá vai provar que foi um dia antes da comitiva chegar ao Brasil. E aí eu pergunto, como será esse relatório? Tipo, a UEA falando para Trump, chegamos no Brasil, fomos informados que houve uma tentativa de golpe, encontramos contas liberadas. É isso? É esse relatório que eles estão pretendendo fazer? Ah, não, então para salvar a democracia eu vou acabar com a lei vigente no país, jogar a Constituição no país no lixo para salvar a democracia. É sério. E eles acham que esse relatório pode ser que convença em algum momento? Porque eu desacredito. Sério que eles acreditam que isso garantirá a continuidade do financiamento americano? Eu duvido muito. Eles acreditam que o governo de Trump é idiota assim? Talvez, né? Para início de conversa, por que a UEA não foi autorizada ao acesso da pessoa de Felipe Martins, por exemplo? Isso já é prova de que tem alguma coisa muito errada no Brasil. A justiça proibiu a Comissão de Direitos Humanos de falar com a suposta vítima, com o suposto denunciante. Vai ser obrigada a falar com o advogado. É a mesma coisa que o Hamas faz lá na faixa de Gaza, não tem diferença. Conversaram com a pessoa de Daniel Silveira, que está encarcerado? É a mesma coisa. Imagina eles colocarem no relatório, não falei com Daniel Silveira porque a justiça do país me impediu e só tive autorização para falar com o advogado dele. É sério isso? E aí tem liberdade de expressão e tem uma democracia aqui no país? Ah, gente, que isso? Conversaram com os condenados a 17 anos de prisão, por exemplo, por escrever "perdeu uma né" numa estátua? Porque não se enganem, queridos, os Estados Unidos vai cobrar todos esses detalhes. Por quê? Porque o nosso pessoal foi antes e abasteceu todo mundo lá de toda a documentação que era necessária, com todos esses detalhes. Se a OEA, se esse vaca veio para cá vendido sem estar realmente inteirado de tudo que está acontecendo, o que eu duvido, porque Paulo Figueiredo falou umas 2 ou 3 vezes que conversou diversas vezes com o Vaca, se ele veio vendido, ele que se resolva lá com o fim do dinheiro americano para a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Certinho? Aí eu pergunto, quando as contas foram liberadas? Se nada disso constar no relatório, fica claro que é um relatório fraudado, viciado e imprestável. Essas seriam as minhas perguntas iniciais. E olha que eu não chego nem perto do que é o governo americano, o governo de Trump. Então, por favor, parem de ficar, chilique, acabou, joguei a toalha, não quero mais saber, é o fim. Não, não é o fim. A gente sabia que eles iam tentar alguma coisa. Calma lá, cara pálida. E eu xingando o dia inteiro hoje no X, por que eles não foram primeiro falar com as supostas vítimas? E aí Eduardo Bolsonaro colocou um farol na questão. Num devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, vigente num sistema acusatório, primeiro você ouve a parte acusatória, para depois, numa posição privilegiada, porque quem fala por último deixa mais fresco na memória, você ouve a defesa. Então, assim, isso, inclusive, é uma das regras mais importantes do marketing de imagem, marketing televisivo. Quando um comercial entra, ele tem alguns segundos para prender a sua atenção. Mas com o decorrer do comercial, a primeira coisa que você vai lembrar depois que o comercial acabar
é a última coisa que foi falada, o último item que foi falado. Por isso que sempre há propagandas de produto, a propaganda chama atenção para a sua necessidade, depois ela apresenta o produto como solução à sua necessidade, explica todas as características do produto e prova que você pode ter o produto, falando por último o preço, que é o que vai ficar na sua cabecinha, já com todos os instintos despertos de que você tem uma necessidade, sim, e aquele produto pode saciar a sua necessidade, resolver a sua necessidade, mas e aí, você pode ter acesso a ele? Pode. Você pode pagar. Então, por isso que o preço sempre é anunciado por último, e o Eduardo Bolsonaro acaba tendo razão mais uma vez. Então, calma, porque vai ser tudo viciado? Talvez seja, mas isso é um problema de vocês? Isso é um problema nosso? Não é. Isso é problema da OEA, que nunca fez nada mesmo. Você vai esperar alguma coisa? A gente tenta o que tem, entendeu? Agora, a OEA está com um problema. Pois é, né? Todo dia agora é isso. Estrela! A OEA está com problemas maiores que os nossos, porque para eles continuarem existindo, tem que ter o dinheirinho americano, filho. Agora, para vocês entenderem o absurdo, o cúmulo do absurdo, olha o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro ontem. A Polícia Federal de Moraes intimou ele. E o motivo, ele disse que é o mais bizarro, mais uma covardia da Gestapo de Moraes contra mim. E ele diz, não me calarão, porque na intimação está lá que ele está sendo intimado para averiguação pelo suposto crime de falar na tribuna. Ou seja, o delegado de Moraes, a Polícia Federal de Moraes, está intimando um deputado federal por falar na tribuna. E aí até o Eduardo Bolsonaro fala no vídeo, tá lá no canal dele, que ele usou de palavras chulas contra o delegado, né, da PF. Falou, olha, cachorrinha do Alexandre de Moraes, falou outras coisas também. E disse, parece que ele está sentido, e aí intima o Eduardo por falar na tribuna. E isso com OEA em território nacional e tudo mais. Então, assim, se você esperava alguma coisa de muito cataclismática da OEA, é óbvio que você estava mal informado. Agora, eu quero é que a OEA não faça nada, faça um relatório viciado e fique sem os milhões de dólares americanos para garantir a sua existência. Por quê? Porque eu acho que o mundo vai ser muito melhor sem uma Comissão Internacional de Direitos Humanos que vive condenando Israel, mas não fala a respeito dos direitos humanos das mulheres no Irã, por exemplo. Então não, né, gente? Então, alto lá. Agora, rezem para que a Comissão de Direitos Humanos faça o pior relatório da vida do Vaca e tenha coragem de apresentar esse relatório ao governo de Donald Trump. Eu quero ver como que vai ficar a cara de certos ovo que tudo vê quando lá nos Estados Unidos Elon Musk provar com documentos que tudo que a OEA ouviu aqui foi uma tremenda de uma fake news. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, pode nos apoiar. Aqui tem um Pix e na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Encontro com vocês nos comentários. Like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. E aí? Conseguiu entender no que nós estamos envolvidos? A OEA e nada é a mesma coisa. Qualquer coisa de benevolente que vier de lá para nós é lucro. O problema deles é só se resolver com Lourão. O nosso aqui é só formar um congresso com maioria conservadora nas próximas eleições e trazer Bolsonaro de volta. Beijo.